Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto, sou pai e eu vou explicar um pouquinho para vocês nesse momento qual que foi a origem desse tema, né? Por que a gente resolveu iniciar esse papo, essa discussão, né? Então, nós estávamos buscando várias questões com relação à saúde do homem. E aí aproveitamos também para fazer uma homenagem, né, aos pais, ao agosto dourado que está tendo aqui, e tentamos fazer uma união de informações, né? Então esse papo nosso aqui vai ser um pouco mais informativo, vai ter algumas curiosidades. Eu não vou me ater tanto à política, porque já tem alguns vídeos já falando, né? E eu vou tentar trazer muito da praticidade para que a gente possa estar abordando essa questão. Então, o tema é pai, lugar do homem, né? Não vamos fazer um trabalho socioantropológico profundo, mas é importante que a gente comece a fazer algumas reflexões, né, no atendimento à saúde do homem. Então, tem alguns slogans, né, que o Ministério da Saúde vem trazendo para nós, aqui para a gente iniciar os trabalhos, lá desde 2008. Homem que é homem cuida da saúde. Homem que é homem não perde o melhor da vida. E, atualmente, em 2019, foi recomendado pela antiga Coordenação Nacional de Saúde do Homem, a maternidade também é lugar para o pai. Seja pai, esteja presente e participe. Então, esse é o tema para a gente poder trabalhar esse ano, né? Então, só para fazer um pequeno resgate histórico, né, que a gente tem trabalhado frequentemente, a gente tem trabalhado principalmente a questão do ciclo de vida, né? Ser homem, tentar fazer o entendimento do que é essa questão. E no Ministério da Saúde, né, a saúde do homem entrou com a política voltada para uma questão especificamente masculina, que é o câncer de próstata. Não que isso não seja importante, né, a gente está trabalhando. É importante, tem as questões de mortalidade, tem a morbidade, mas a gente sabe, né, e eu acho que a discussão já está presente na maioria dos lugares, que o homem não é só a próstata, né, assim como a mulher não é só a mama, não é só o útero. Então, é importante que a gente possa considerar a questão do ser humano, né, em sua integralidade. Então, é nesse foco, só para fazer essa pequena abertura, que a gente vai estar tentando abordar aqui. Tá? Não é minha função aqui abordar todos os conceitos também, porque senão vai ficar uma questão muito longa, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui com vocês. Então, quando a gente pensa em saúde do homem, né, primeiro que alguns ainda vêm com uma certa novidade, né, é importante ter um projeto de atenção à saúde do homem, mas eu compreendo para mim que no futuro, quem sabe, né, a gente consegue ver essa fragmentação deixe de existir. Para que precisa de uma política de saúde do homem, assim como precisa da saúde da criança, né? Então a gente entende que é necessário ter a voz, né, trazer à tona as questões que envolvem essas populações. Mas, né, se a gente for cumprir realmente o que a nossa Constituição, né, direito, né, é um direito a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, né, então a gente deveria estar tendo toda a atenção para todos os ciclos de vida, para homens, mulheres, raça, cor, credo e por aí vai, né? Então vem a pergunta, o que é ser homem? Essa é uma pergunta parece muito simples, né? Só que se a gente for verificar, até quando a gente começou a estudar a saúde do homem, eu comecei a me ver com as questões que eram intrínsecas, né, ao que eu passava. O que é ser homem? A gente é ensinado a ser homem, né? O que é que nos traz como homem? Então a gente vê que ninguém chegou para mim e falou assim, Alberto, ser homem é exatamente ser isso. Sempre vem com questões, né, específicas culturais para que a gente siga, né? Tanto é que, se vocês fossem perguntar para você, né, se eu for perguntar para você, existe ser mais homem ou ser menos homem? Porque na nossa sociedade, basicamente, é isso que tem a ver, né? Por exemplo, quando uma pessoa, um homem, quer diminuir o outro, o que ele acaba falando, né?
Ah, você está parecendo uma menininha. Ah, está chorando, né? Então tem várias situações que colocam o homem, mas ao mesmo tempo revelam para a gente um posicionamento, né? Por que uma menina? Né? Por que uma mulher? Ah, você bate ou corre como uma moça. Então a nossa cultura, ela tem essa questão de diminuir, né, o que da mulher, o feminino, né, e tentar manter no vigor o poder, né, a questão do homem. E aí, ao mesmo tempo, gerando todas essas questões da sociedade, vem a outra pergunta: o que é ser pai? Né? Essa eu acho que é uma das coisas mais complexas, porque da mesma forma como a gente não aprendeu a ser homem, a não ser sendo, né, e refutando o que não se considerava ser homem, nós não somos ensinados a ser pai. Basta ver as estatísticas, né? A quantidade de homens, né? Ou de crianças, na verdade, que não têm os pais nos registros de nascimento. Uma das coisas que mostram, né? A questão paterna é que normalmente a gente se constrói como pai, né? Eu sou pai de uma menina de 2 anos, né? A Amora Yukari. A paternidade para mim vinha muito com exemplo do meu pai, exemplo do meu avô, exemplos que a gente tem na sociedade, né, de homens de sucesso. Então sempre passava pela minha cabeça aquela questão do prover, né? Então, na verdade, a gente acaba se reconhecendo hoje como machista, né? Como homofóbico, como racista, né? E todas essas questões, porque realmente a nossa sociedade ela tem essas questões ainda muito intrínsecas. Mas a construção do pai, ela dentro da nossa sociedade, dá para a gente ver a quantidade das crianças, né? Que muitas vezes não tem um pai específico, são criados pelos avós, são criados, né, a nossa família não tem sido uma estrutura como aquela família que se pregava, né, como a família ideal, né, família de comercial de margarina. Né. Hoje, os pais estão tentando retornar. Um grupo ainda pequeno tem se modificado, tem até considerado a mídia como um local de expansão, né? Então, eu até acompanho alguns pais, né? Temos um grupo de pais nacional que trocamos questões a respeito do cuidado com a criança. Então, tudo isso tem acontecido agora, né? Mas é muito novo. Muita coisa que a gente passa, por mais que a gente comece a se modificar, a gente reproduz questões que são anteriores a nós mesmos, que vêm da nossa educação, que vêm da nossa sociedade, né, questões de piadinha. Então, por isso que a gente pensa, qual o lugar do pai na nossa sociedade? Né? Antigamente, quando você pensa no pai, ou até hoje mesmo, algumas pessoas pensam no pai com aquela pessoa austera, severa, rígida, né? Aquela pessoa que dá o direcionamento, dá a moral, que conduz, né? E que provê, que traz o sustento para casa. Então hoje essa questão ela está muito diluída, mesmo porque existem outras questões, né? A mulher vem ganhando espaço na sociedade, as famílias desarticuladas têm tido modificações, né? Famílias homoafetivas, famílias interraciais, famílias por aí vai, né? Então tem muito dessas questões. E aí vem a nossa outra pergunta: o que isso tem a ver com a saúde? Né? Então, uma pequena pausa, né? A gente poderia pensar: será que acaba influenciando na saúde? Será que a saúde é realmente, para nós, né, servidores ou profissionais de saúde, é simplesmente chegar, esperar a população, né, esperar o nosso usuário do SUS, a chegar na nossa unidade, fazer o acolhimento? É importante, sim, mas não é só isso, porque a gente tem visto as pesquisas, né, e muita gente coloca que o homem não vai ao serviço de saúde. Então, por que isso acontece? Né? Então, todas essas questões têm a ver com a saúde. Na verdade, tudo, né, que envolve o ser humano tem também uma questão da saúde. Então,
um dos primeiros aspectos é essa. Como que a gente cria nossas crianças, né? Então, basta ver, né, em toda a nossa cultura pop, né? Porque primeiro aqui no Brasil se pensa que o desenho animado, né, se pensa que é infantil, né? E aí nós vemos agora um público juvenil, né, com os Vingadores, com a Liga da Justiça, os filmes atuais, né, que traduzem todas as questões que nós temos intrínsecos também nessa sociedade. E aí, né, as princesas, né, todo o processo, as mulheres sempre não precisa nem falar, né, que o biotipo das mulheres são poderosas, né, isso já avançou, né, são heroínas, mas ao mesmo tempo mantém aquela questão da hipersexualidade, né, são mulheres com curvilíneas, né, são mulheres de desejo, né, principalmente para essa questão da juventude. Então, a gente pensa super-herói, invencível. Então, a gente pensa na nossa masculinidade, a gente constrói nossa masculinidade basicamente assim, né? Basta ver os meninos e as meninas que vão ter uma diferenciação de cuidados lá pelos 6, 7 anos, né? Quando o menino começa a... Na verdade, é muito aceito que o menino seja o bagunceiro. E é muito cobrado que a menina seja certinha, né? Que seja aquela que senta na mesa, que ajuda os pais, né? Aquela menina fofinha, realmente a princesa, né? Aquela coisa. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas está bem na nossa cultura. Então, isso traduz muito de como a gente acaba cuidando e criando, né, nossas crianças. E essa infância, ela acaba gerando algumas situações para nós, né, no nosso pensamento. A gente é empurrado, né, como meninos, para uma atitude tóxica, né? Porque da menina sempre é cobrado mais aquela questão da conexão, né, do cuidado, sempre a menina tem os sentimentos sendo trabalhados, e o modelo do homem é aquele resolutivo, né? Basta ver aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. São seres silenciosos, musculosos, fortes, que quando entram numa discussão, tem que resolver. Você imagina o pai, né? Imagina uma família heteronormativa, pai, mãe, criança. A mãe passou o dia inteiro com a criança, então está cansada ali, está estourada, não sabe mais o que fazer. E aí ela chega e fala para a criança, né? Já quase em vista de esganar, né? O pequeno ser. Aí, ó, seu pai vai chegar e eu vou contar tudo para ele e você vai ver. E aí, de repente, chega o pai com aquela cobrança de realmente ter que resolver de uma hora para outra, né, na pancada. Então, independente do que passou. Então, a nossa sociedade tem basicamente essas questões. Então, desde pequeno, nós somos estimulados a gostar de armas, de velocidade, consumir biscoito recheado, alimentos gordurosos e doces ao invés de frutas e legumes, né? Então, tipo, primeiro que eu até cheguei a ouvir, não, comida de criança é doce, né? Então a gente ainda chega a ouvir isso atualmente. Essa questão do gostar de armas, né? Então, na verdade, não é porque simplesmente se está estimulando, se compra armas, não somente, né? Mas é aceito que o menino seja violento, que o menino ele aprenda a resolver as coisas na força, né? Outro dia mesmo no mercado, eu fui com minha filha, ela queria entrar num brinquedo e de repente chegou um menino um pouco mais velho correndo na frente e entrou, né, nesse brinquedo, empurrando a minha filha. Eu falei assim, uai, o que é isso? E ele simplesmente olhou, né, olhou para ela e falou assim, tira ela, eu sou menino, eu posso. Então, isso está muito intrínseco. Então, essa criança, ela não tem a culpa, né, basicamente, disso que aconteceu, mas imagina como deve ser a criação dentro da família, né? Então, tem crianças que apanham 3 vezes, né? Apanham na rua, aí chegam em casa, porque apanharam, apanham de novo, né? E por aí vai, né? A gente tem um alto consumo de alimentos gordurosos,
aí aumenta o índice de doenças cardiovasculares, tanto é que para nós, né, uma das principais questões de mortalidade são as doenças cardiovasculares, né? E tem a questão do álcool misturado à velocidade, que acelera o número de mortes por acidente fatal, que dá o resultado nos indicadores, né, de violência, né, e acidentes, né? Então, tem uma questão de saúde mental, tem questões bases, né, que a gente poderia estar evitando se a gente minimamente criasse uma relação saudável entre os meninos e as meninas, né? Eles pudessem crescer, principalmente os meninos, lidando com sentimentos, com as frustrações, né? Então, o menino ele é ensinado a não ter frustrações, ele tem que resolver, e ele resolve sozinho. Então, e é sempre por medo. Então, basicamente, a gente tinha feito aquela pergunta: o que tem a ver a saúde com tudo isso, né? Por que os homens não se cuidam, não procuram o serviço de saúde? Tem a questão dos estereótipos de gênero, que eu acabei de falar, né? Tem o pensamento mágico, né? Um medo que descubra doenças, que isso aí a gente acaba vendo também em pessoas, na pessoa idosa, né? Principalmente quando um baixo nível, né, sociocultural. O papel de provedor, que ainda é muito presente, né? Então a gente ouve ainda na nossa sociedade esse papel ainda muito, muito cobrado, né? Temos que trazer as coisas para casa. Isso faz com que o homem de sucesso acabe tendo que buscar o carro, uma melhor colocação no emprego, dinheiro, né? Uma esposa bondosa e caridosa, crianças. E mesmo assim você vê a quantidade de depressão, suicídio que tem por aí, porque esse papel não supre a necessidade, né, das pessoas. E o problema atual é que muitas mulheres estão indo para esse caminho porque são provedoras, né, e acabam tendo o modelo de provedor do homem como um modelo de feminilidade atual, né, a nova feminilidade, né, o que tem se trazido com as mulheres de sucesso. Então, deixa o papel de cuidar, né, o papel de cuidar feminino, e passa a fazer todo um processo de adoecimento, né? Então, essas são as barreiras socioculturais. E aí, algo que a gente pode investir na saúde, né, que são as barreiras institucionais. Nós temos estratégias de comunicação que não privilegiam os homens. Antes, a gente pensava que só a comunicação é simplesmente o jeito da unidade se relacionar com o homem, né, dos cartazes que são femininos e tal, mas também está na nossa criação violenta, né? Se a gente for pensar, nós temos uma comunicação que versa no argumento. Então eu tenho que ganhar o argumento. Basicamente isso que eu estou fazendo com vocês não chega a ser porque eu estou gravando aqui, né? Estou conversando com vocês, estou somente falando, né? Mas imagine num diálogo que deveria ser duas pessoas fazendo a interlocução e de repente uma pessoa se sente ou inadequado no sentido diminuído ou acima daquele que está lá e querendo provar realmente o seu ponto de vista. Então, essa comunicação pode se considerar uma comunicação violenta. Toda violência é tudo aquilo que você quer forçar o outro a uma coisa que naturalmente não seria dele, né? Então, nesse caso, nós temos o marketing, né? Até o marketing da saúde ainda tem aquela questão das piadinhas do exame de próstata, tem ainda quando você pensa no homem na maternidade, né? Aquele homem, a piada do homem que vai assistir o parto e desmaia, não consegue ver sangue, aquele homem que larga tudo para trabalhar, deixa as crianças em casa, aquele homem que está dando banho na criança em cima da pia junto com a louça. Então tem um monte de exemplos aí que a gente pode mostrar um reforço negativo, apesar de ser humorístico, né? Mas é um reforço negativo dentro das estratégias, né? Quando a gente vai fazer a adequação do homem. E sendo que, por outro lado, tem uma população, por exemplo, eu busquei o serviço de saúde e de repente meu acesso foi limitado a isso, porque eu não deveria estar naquele local.
Então, uma unidade não me via como parte, não fazia o preventivo, não fazia o pré-natal do parceiro, e de repente eu me vi não adequado, né? Não parte do serviço de saúde. Então, fora o horário de funcionamento, né, que eu acho que a questão do horário de funcionamento, pelo que eu acabei de falar, tanto mulheres quanto homens, né, estão trabalhando de maneira incessante. Então, o horário de funcionamento caberia para toda a população. Dificuldades de acesso, né, tem a ver com essa questão. Quando o homem ele vai a uma unidade, né, ele acaba vendo idosos, crianças, mulheres, né, e acaba que a situação dele, ainda mais pelo estigma que tem, né, o homem está indo lá, ele quer um atestado, quer matar serviço, então tem tudo isso também. E fora a presença de mulheres, né, nos exames, principalmente do toque retal, no exame de próstata também. Então, você chega lá como homem e, de repente, não tem a educação, a gente não tem o aprendizado de lidar com o corpo, né, essa invasão toda que tem, por exemplo, no caso da mulher, né, mas a nossa intimidade, de repente, fica sobre julgamento naquele momento. Então, ao nos considerarmos frágeis, acabamos não indo também à unidade de saúde, né? É melhor resolver quando a coisa estiver ruim, e aí eu volto, né? Basicamente isso que a gente ouve dos homens. Então, eu em outro momento mostrei já esse slide, né? Um slide de uma unidade, a postura do camarada aqui, ó, quase para fugir, né? E você vê que diferente desse rapaz aqui, né? Os outros usuários, né, estão ali, né, esperando a sua vez, muitas vezes tranquilas, conversando, e o rapaz está ali, né? Será que eu corro? Será que eu fico? Será que eu espero? Né? Apesar do papel do provedor do lar estar associado historicamente ao homem, né? Então é aquele dado que eu coloquei para vocês, metade dos lares atualmente estão sendo mantidos pelas mulheres. Então nós temos muitos homens ausentes, e por isso tem também as políticas públicas, elas foram baseadas basicamente nisso, foram baseadas na ausência do pai. Então, por isso, uma lógica, né? Aqui a campanha Paternidade e Cuidado, Saúde do Homem, né? Várias outras campanhas. Aqui tentando resgatar a questão do ser pai, que faz bem à saúde, né? A mudança dos nossos hábitos como pais, já em 2006 já mostrando as diferenciações, então já iniciou, né? Artistas, folders, né? Eu acho muito bonita, né? A conexão, né? Atualmente saiu o relatório da situação da paternidade no mundo, né, 2019, eu acho que é a sua terceira versão já, né? Eles fizeram uma pesquisa em 7 países e mostraram que 85% dos pais dizem que fariam qualquer coisa para se envolverem muito nas primeiras semanas e meses de cuidado de sua ou seu recém-nascido, nascida, ou filho ou filha adotivo. Aí eles perguntam, então o que está impedindo isso, né? Eu acho que se a gente for fazer uma pergunta bem tranquila para os homens, né, em geral, que querem ser pais ou que acabam se tornando pais, né, sem o preparo, né, todos, como na pesquisa, vão falar, né, que realmente a criação, o filho, né, a cria, é uma das coisas mais importantes que ocorrem na vida. Então é um evento fantástico, mas dá a impressão que na estatística isso não é verdade, né? Porque a gente não vê os pais, né? Aqui no Brasil, principalmente, mais de 60% das crianças nas escolas públicas não tem o pai na certidão de nascimento. Então é muito estranho isso, né? Então o que é que acontece? O relatório identifica 3 grandes barreiras, né? Então a falta de licença paternidade paga e adequada e o baixo uso de licença quando disponível. Então, isso é uma das coisas que eu vou estar abordando aqui nessa web aula, né? Só para vocês ficarem atentos, que é uma das nossas bandeiras, né? Tentar buscar, não necessariamente a licença paternidade, né? Hoje, a principal discussão fala da licença parental, né? Que é a divisão
entre os dois, né, seja pai ou mãe, né, ou os dois pais, né, na verdade. O segundo fator, a segunda barreira, normas de gênero restritivas que posicionam o cuidado como responsabilidade das mulheres, juntamente com a percepção de que as mulheres são cuidadoras mais competentes do que homens. Se a gente for conversar com a grande maioria das mulheres, um primeiro embate, né, a primeira fala vai ser que realmente as mulheres cuidam. Então isso já vem carregado dessas questões sociais, né? Mas se já ouvi também mulheres que já estudam essa questão da maternidade, né, estudam a fundo, e que chegam à conclusão de que a maternidade ela se constrói, assim como a paternidade. Então a menina, ainda mais, né, na nossa sociedade, porque é estimulada a brincar de boneca, brincar de casinha, né, fazer o papel da menina boazinha que faz as limpezas, então aquele papel homem, mulher, né? Então acaba acontecendo, hoje acaba acontecendo um pouquinho diferente, né? Hoje nós temos mulheres que não sabem fazer aquela função anterior, mulheres que não cozinham, mulheres que não sabem fazer a limpeza, mulheres que foram protegidas, mulheres que foram criadas para serem lideranças de sucesso, que seria, dentro do pressuposto atual, né, papéis de homem, né? Então, na verdade, ambos, né, meninos e meninas, porque é uma questão natural, deveriam ser naturalizados, né, a trabalhar o cuidado uns com os outros, né? A gente cansa de ouvir que um tem que cuidar do outro, o pai tem que cuidar dos filhos. Mas como é que a gente vai cuidar se a gente nunca aprendeu? Se nunca brincou de boneca, né? Brincar de boneca é coisa de menino. Se o menino leva uma boneca para a escola dizendo que é o filho, os demais, e até mesmo os adultos, vão achar uma coisa absurda, né? E ainda mais hoje que tem essa questão da ideologia de gênero. Então, é complexo. Isso não tem nada a ver com gênero. A gente tem que pensar na questão humana, antes de tudo. Um cuida do outro. Mesmo numa relação heteronormativa, a mulher adoece, ela tem que cuidar de si mesma. Aí vai ter alguns que falam assim, não, chama a mãe, chama a sogra, né? Mas não é por aí. Então a gente tem que fazer uma modificação do nosso olhar. É lógico, com calma, com tranquilidade, né? O terceiro ponto é falta de segurança econômica e apoio governamental para todos os pais, mães e cuidadores, né? Então hoje a gente não tem isso. Hoje a nossa sociedade empurra a questão do trabalho, né? Nós temos que trabalhar, não trabalha é vagabundo. Então tanto homens quanto mulheres têm que conseguir um lugar ao sol, conseguir o dinheiro, sustentar, pagar as dívidas e isso tem sido uma constante, né? O relatório traz que nenhum país do mundo alcançou igualdade no trabalho de cuidado não remunerado entre homens e mulheres. E o progresso é incrivelmente lento nessa questão. Então, por mais que nós tenhamos países evoluídos, né, na questão de gênero, na questão da paternidade, países mais antigos, né, que trabalham essa relação mais igualitária entre homens, mulheres, pais e mães, né, pessoas, trabalhadores, ainda não há essa questão do cuidado entre homens e mulheres em nenhum lugar do mundo. Em 23 países de média e alta renda, a lacuna de cuidado não remunerado foi fechada durante apenas 7 minutos nas últimas várias décadas. Globalmente, as mulheres passam significativamente mais tempo do que homens, até 10 vezes mais em trabalho de cuidado não remunerado, voluntário e doméstico, né? Lembrando, dupla, tripla, às vezes até quádrupla jornada de trabalho, né? Muitas vezes tem que se impulsionar, às vezes é mãe solteira, né? Trabalha fora, coloca dinheiro em casa, tem que chegar em casa, ainda fazer todo o trabalho doméstico, ainda cuidar do pai, cuidar da mãe, ou cuidar do sogro, da sogra, cuidar do marido doente, e por aí vai, né? Isso só porque a gente está falando numa vertente heteronormativa, então imagina o restante. A análise dos dados de uso do tempo mostra que se os homens realizassem pelo menos 50 minutos a mais de cuidados por dia,
e as mulheres realizassem 50 minutos a menos, isso ajudaria a balança a ser equilibrada rumo à igualdade. Então eu vejo isso em casa, né? Quando eu chego, minha esposa fica com minha filha, né, durante o período que eu trabalho na secretaria. Quando eu chego em casa, às vezes está o caos, né? A minha esposa está um caco, né? Está ali pedindo socorro. Aí se eu chego ainda cansado, né, estressado através das questões que fazem, de repente eu me coloco assim, não, homem não pode fazer isso. Eu não posso, quem tem que fazer isso, me apoiar ainda, né? Porque é o papel da mulher apoiar o marido. Então, eu chego todo estressado, ainda quero que minha esposa me apoie, né? Então, a coisa não vai funcionar. E nós, homens, temos uma educação que beira ali o século retrasado, né? Enquanto as mulheres avançaram, a gente continua aí num processo de melhoria. Lento, mas eu creio que a gente chega lá. As mulheres querem que os homens tirem licença paternidade e dizem que isso melhoraria sua própria saúde, né? Isso porque alivia a carga mental, né? Então elas têm esse entendimento, né? 65% afirmam que mães teriam melhor saúde física. É óbvio, vão estar mais tranquilas, né? Vão dividir a carga, né, de trabalho, né? Vão poder ter melhor saúde mental, né? Então, se os pais tirassem pelo menos 2 semanas de licença paternidade, olha só, né, 72%. Os estereótipos restritivos de gênero são parte do problema. Proporções significativas de homens e mulheres em todas as regiões do mundo concordam que trocar fraldas, dar banho às crianças e alimentar as crianças deve ser responsabilidade da mãe. Aí tem uma curiosidade, né? O país que tem a maior licença paternidade que eu consegui achar nas pesquisas é a Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul é um país em que somente 2% dos homens usufruem dessa licença, porque consideram exatamente isso. Eles não têm capacidade de cuidar das crianças. Olha só. Percepção sobre parentalidade ligada à ideia de competência. Os homens confiam muito mais em suas parceiras do que as parceiras confiam neles, né? No Canadá, Japão, Holanda e Reino Unido, cerca de 2 vezes mais homens que mulheres dizem que confiam em seu cônjuge para conhecimento e informação sobre parentalidade. Isso aqui é fácil de a gente ver, né? Eu acho que na realidade de vocês podem estar observando aí o quanto que, de repente, o homem vai lá por iniciativa própria, né? Como a gente faz, e tem o contato, vai lavar a louça, né? Eu, por exemplo, eu já aprendi isso desde pequeno, né? Minha mãe colocava eu e minha irmã para dividir as tarefas domésticas. E aí, de repente, eu estava numa festa, num local, na casa de uma amiga, comecei a lavar louça, e de repente uma colega chegou e falou: Nossa, Alberto, que lerdo. Eu já teria lavado pilhas de prato. Aí é a única coisa que a gente pode fazer, então, fique à vontade, né? Já que eu não tenho competência suficiente, né? Então, é isso que acaba acontecendo. E pelo lado das mulheres, o quanto, de repente, por exemplo, você vê um rapaz, um homem de sua família ou de seu meio social, de repente fazendo algo que na nossa cultura é considerado algo feminino, né? Cozinhar, passar, lavar, né? Essas coisas, só para dizer o mais básico. E, de repente, você chega cheia de críticas, né? O que não faz certo. Ai, meu Deus, está trocando fralda, não vai dar certo isso. Ai, vai derrubar a criança. Ah, não vai conseguir fazer, carregar, né? Então, vem essa questão, né? Ah, coitado, não sabe nem carregar uma criança. Então, isso aí é só para a gente dar uns exemplos. O relatório ainda traz o estresse financeiro e insegurança também, que influencia o envolvimento dos homens no cuidado, né? A questão financeira é um ponto muito importante, né, na nossa construção da masculinidade. Tanto é que isso acaba com relações, acaba fragiliza demais, né? Dá problemas de saúde mental. Então imagina quanto que isso gera de depressão, de suicídio, alcoolismo, né, outros vícios, né, pornografia e por aí vai, né? Até 76% das mães no Reino Unido e 59% dos pais no Canadá, dos 7 países de renda média e alta pesquisados, classificam as barreiras financeiras como a maior razão para não tirar mais licença parental, né? Porque nós somos impulsionados
ainda, né? Pelos nossos chefes até, né? Tem até aquela questão assim, você está preocupado com a sua família, você quer tirar a sua licença paternidade e de repente o seu chefe chega para você e fala assim, mas eu não tirei licença paternidade, meus filhos estão aí criados, estão muito bem, né? Então, será que ele não é ainda aquele modelo anterior, né, da masculinidade tóxica, né, do machista, né? Então, a gente tem que rever o que é o foco específico, né? Tem o conflito, ou guerra em curso, instabilidade política, que apresentam grandes desafios para o cuidado. Então, você vê a quantidade de situações, né, das inseguranças que nós estamos tendo no momento no mundo, né, que acaba gerando questões de saúde mental, né, e por aí vai. O estresse financeiro e insegurança também influenciava... Não, isso aqui já foi. E as vantagens, né, da licença paternidade? Agora vem a parte interessante, né? Tem os grupos que consideram vantajoso e tem aquele grupo que ainda se mantém no paradigma de que aquele homem que tira a licença paternidade, você vai encontrar ele pescando, vai tirar são umas férias, né? Mas se a gente for pensar, isso é do ser humano, né? A gente não pode pensar nesse aspecto. Mulheres, homens, novos, velhos, tem essas questões, né? Quando muito exprimidos, vão buscar sobrevivência, vão buscar a sua área de escape, né? E vão fraudar. Então, tanto é que quanto maior, mais rígida a regra, né? Sempre a gente tem as pessoas que acabam burlando, né? Por incrível que pareça. Então não adianta forçar. A gente tem que compreender e chegar no diálogo. Então, as evidências, porém, né, da licença paternidade, que contam com eles fizeram a pesquisa com as novas empresas cidadãs, né? Com as empresas cidadãs, que depois eu vou passar para vocês os dados, mas eles evidenciaram as vantagens para as crianças, para os pais e até para o Brasil. A licença paternidade promove o maior envolvimento dos pais no cuidado dos filhos, sobretudo quando atraente para os homens, do ponto de vista da duração e da remuneração, e quando não pode ser transferida para a mulher. O envolvimento paterno se estende para além do período de licença e tem reflexos importantes para a vida das crianças. Eu vejo assim, eu tive certo privilégio, não privilégio no sentido de que realmente eu podia fazer tudo, mas calhou, né, no período da gravidez da minha esposa e no parto, que eu tinha licenças, prêmio, né, e tinha férias também para tirar. Então eu acabei ficando 4 meses, né, de licença para poder fazer toda essa parte de ambientação, né? Então, nossa, foi fantástico para mim. Não é uma coisa perfeita, né? Porque a gente tem muitas falhas ainda, mas o aprendizado que eu tive, eu trago, né? Tanto é que eu pedi até para que antes do mestrado, né? Eu acho que é muito mais importante essa questão paterna, né? E a minha filha me trouxe o desenvolvimento, a vontade de buscar ser uma pessoa melhor, ser um exemplo melhor, né? Então, o envolvimento dos pais no cuidado com os filhos afeta crianças de muitas formas. Foram observados ganhos como maior desenvolvimento cognitivo, né? Então, você imagina, você tem uma família, você tem o exemplo de pai, né? Pode ser pais separados, podem ser 2 pais, né? Pode ser, tem até os pais trans agora, tem vários modelos familiares, mas que há uma melhor relação dessas crianças com a sociedade, melhor desempenho escolar, melhores taxas de delinquência, porque isso aqui tudo tem a ver com a tranquilidade com que essas crianças têm no seu lar, né? Se elas percebem que tem o cuidado, confiança, né? Tem uma perspectiva futura, né? Então isso aqui vai ser uma lógica tranquila. Efeito positivo em respeito à amamentação. Então, olha aí, agosto dourado. A gente tem ouvido muito ainda a questão do binômio mãe-criança. Então é foco nosso, saúde do homem, inserir o pai, né? Passa de ser um binômio para ser um trinômio. Pai, mãe, criança, mãe, pai, criança, que seja como vocês quiserem, mas que é importante, importantíssimo, né? Porque há uma situação, uma construção, uma dificuldade, né? Por exemplo, se nós temos as mães solteiras, né? Essa mãe, ela tem uma criança, ela tem que ter um apoio muito grande familiar ou de pessoas que se aproximem para
para poder ficar com a criança ou ter creches, né, para que ela possa trabalhar. Então você imagina, se há uma divisão de tarefas entre os dois pais, né, seja qual for a conformação familiar, né, essa questão já é garantida. Porque depois eu vou falar para vocês, né, desmama-se muito porque a mãe tem que trabalhar, né? Não é que a mãe não possa trabalhar, mas essa é uma questão importante que fortalece, né, esse processo. Crianças de pais que usaram a licença paternidade têm mais probabilidade de serem amamentadas no primeiro ano em comparação a filhos de pais que não utilizaram a licença. Então é aquele pai que se tornou ausente lá, está trabalhando, né, está tentando fazer o mais possível. Aquilo para ele é um sinal que ele está amando, né? É amor para ele. Porque ele foi ensinado que o homem, quando ama, ele provê, ele paga, né? Então, para ele está tudo certo. Mas, de repente, ele chega em casa e a esposa não está satisfeita, né? A criança está chorando, está tudo uma bagunça. E o que acontece, né? Ele não entende. Nós não fomos criados para isso. Então, homens com prolactina e ocitocina no nascimento de filho. Então, já foram feitas várias pesquisas, né? A ocitocina é o hormônio, né, do amor, né, que fala, que é o hormônio das relações, né? E a prolactina, a produção do leite. Homens produzem mais hormônios com o nascimento do filho, diz estudo. O processo é semelhante ao que acontece com as mães, de acordo com uma nova pesquisa. Tem um documentário muito interessante que chama A Biologia dos Pais, que tem muitas dessas questões aqui mostradas lá. Então tem só o fato do cheiro do bebê, né, diminui os níveis de testosterona nos pais, né? Então a violência diminui, o afeto aumenta, então tem um monte de coisa que acaba acontecendo de maneira biológica. O pai tem influência na decisão de amamentar, né? Auxílio na primeira mamada, duração da amamentação, fator de risco para a mamadeira. Porque assim, como a gente não tem a criação, o que normalmente a gente vê nas novelas, vê nos filmes? Né? Mamadeira. Não que não esteja certo, a gente não tem que ser radical a ponto de falar assim, não pode mamadeira de jeito nenhum, né? Mas nós temos que ter a consciência, né, de fatores, pô, tem tudo para amamentar, né? Ou, de repente, por outro lado, tem a mãe que tem que ter também a possibilidade de entender também que não é fácil isso, né? A gente sofreu com a nossa primeira filha, né, com a Amora. O que acontece? A gente, às vezes não conseguiu, sofremos para que a Amora pudesse estar mamando, né, do jeito que dores, né, as mastites e um monte de coisa. E se a gente não entende isso, né, nossa, a mulher não foi feita para dar de mamar? Não era simplesmente colocar no peito lá? Por que ela está reclamando? Por que ela está sofrendo? Né? Então, a gente tem que buscar informações, né? Se aproximar do serviço de saúde. E nós, como profissionais de saúde, temos que ter isso na cabeça, que como o homem não foi criado nessa perspectiva, não faz parte do nosso métier. A gente tem que aprender como é isso. Eu aprendi a ordenhar, eu aprendi a fazer um monte de coisa. Pai influi no tempo de amamentação, que diz essa pesquisa aqui, das Faculdades de Ciências Médicas de Minas Gerais. Pai é o antídoto para o desmame precoce. A figura paterna pode ser decisiva para prolongar o aleitamento materno. Então, há um risco, né? As crianças que não moram com o pai têm um risco 1,62 vezes superior ao registrado entre aquelas que não vivem com os pais, com o pai, né? Pai. Isso se dá muitas vezes pela questão do exemplo, né? Até mesmo se a gente tem um pai provedor, né, que está lá para trazer o sustento para a família, né, isso aí já é um fator, né, de proteção. Agora imagina o pai que está participativo, ativo, envolvido, né, buscando o vínculo e o cuidado, né, tanto com a parceira. Há evidências de que o aumento da licença paternidade também ajuda a mudar o comportamento das famílias quanto à divisão de tarefas domésticas e a diminuir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho, levando em consideração que as crianças aprendem, por exemplo. Né? A criança não aprende você falando com ela, ela vai fazer, vai ter experiência. E aí, de repente, por exemplo, minha filha me vê fazendo alguns serviços domésticos, ela vê com naturalidade. Né? Então, nas relações futuras dela,
ela vai ter isso, claro, que isso não é uma questão da mulher, é uma questão de pessoas, de moradores de uma casa. Nós somos moradores de um mesmo domicílio, então temos tarefas nesse domicílio, né, como uma república. Se um morador de uma república não atua, conforme, aí o resto manda embora, né? Então é a mesma coisa. Então, pai, mãe, crianças, avós, avós, tios, tias, né, que moram em um mesmo domicílio, eles têm que ter essa relação de vínculo, exemplo, tarefas domésticas, divisões de funções, né? E as recomendações que esse relatório faz: melhorar leis e políticas, transformar normas sociais e de gênero, construir segurança física e econômica para as famílias, ajudar casais e cuidadores a prosperar coletivamente, colocar o cuidado individual dos pais em ação. Então, é sempre salientar a visibilidade dessas questões. Você vê que essa foto aqui é de um pai lá em Nova York, se eu não me engano, né, que eu já passei por isso. Fui trocar a fralda da minha filha, né, e sem trocador. Como é que a gente vai estimular o cuidado da criança, né? Se a gente não tem trocador. Então, senta, coloca em cima da privada. Eu várias vezes fiz isso. E trocador no banheiro masculino. Aqui em Cuiabá já tem, né? Não sei se em todo o estado a gente encontra, né? Mas nós temos trocadores em vários lugares. Mas eu percebi, né? Isso é uma opinião própria, eu não sei vocês, né? Que o trocador no banheiro masculino, eu acho melhor um trocador num banheiro de família, tá? Porque aconteceu comigo aqui no Teatro Zumira Canavarros, que tem um trocador masculino lá no banheiro, e eu fui trocar a Mora, ela estava pequena, foi até num agosto dourado, né? Foi logo que ela nasceu, em 2017, e aí eu estava lá, todo feliz, né? Nossa, tem um trocador de criança aqui no banheiro masculino, né? Vou usar. E fui lá com minha filha. E ela, tá, tranquila, eu já trocava a fralda dela em casa. Só que ficou aquele entra e sai, entra e sai, né? E homens entrando e saindo. De repente a Mora começou a chorar. E chorava e não tinha jeito de acalmar, né? Imagina, sem uma situação, entra, sai gente e de repente lá fora ficou um grupo de mulheres, bateu na porta, até eu abrir, né? Falei, o que está acontecendo aí? Eu estou trocando a fralda da minha filha. Não quer que eu troque? Falei, pô, eu sou pai, eu troco. Então você vê como é que a situação ainda está, né? 2017. Então eu prefiro aqueles banheiros familiares, né? Que a gente entra todo mundo, então tem tranquilidade para o pai entrar, para a mãe entrar, né? Eu posso entrar com minha filha, várias vezes já troquei banheiro, principalmente no shopping, né? Que tem. E aqui uma campanha, né? Se eu posso, eu vou, né? A questão da amamentação, para dar visibilidade à questão da amamentação. A importância também não é que o pai vai dar de mamar, né? Assim, nesse sentido, o peito, a mama, né? Mas para mostrar que a mulher pode amamentar em qualquer lugar, né? Que o pai pode estar junto, que não tem que ser um tabu, né? Ah, a mulher tirou o peito lá, começou a dar de mamar para a criança. Nossa, como é triste, né? De repente a gente receber uma pessoa chegando e falando assim, olha, para minha esposa que vai dar de mamar, olha, cobre aí, não tem muito tarado aqui, ou não, vai lá no espaço família lá para dar de amamentar. Pô, será que eu vou comprar meu lanche e vou comer no banheiro? Né? Então essa é uma das questões aí que pegam. Então, a licença paternidade no Brasil, só como curiosidade, né? Isso é uma informação importante que a gente tem que passar para os nossos usuários do nosso serviço. No Brasil, ainda, a licença paternidade é de 5 dias. Foi concedida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º. Então, quando a licença paternidade começou a funcionar, foi publicada, né, nas discussões, existiam os prós e contras. Então, se vocês forem procurar na história lá, vocês vejam quem que era contra a licença paternidade e quem que era a favor. A grande maioria que era contra a licença paternidade levava em consideração de que o cuidado tinha que ser feminino. A mulher, a mãe, é o papel da mãe. Então, o que tem a ver o homem? Né? Então, o homem não entra na maternidade. O que o homem vai fazer na maternidade? Tem que estar a mãe,
e a mulher, a sogra, né? Então, para vocês verem que lá em 88 era assim, e hoje ainda nós temos pessoas, né, políticos, a nossa sociedade, na verdade, porque o político nada mais é do que uma representação daquilo que nós temos na nossa sociedade, né? Então, ainda somos assim. A licença para servidores estaduais e municipais pelo Brasil, não sei se os colegas aqui já sabiam disso, né? Algumas localidades do país já criaram leis locais que ampliam a licença paternidade de servidores públicos, né? Então vamos ver algumas regiões. Olha só, região norte. Então a gente tem estados e municípios. Então nós temos municípios que têm mais dias, né? Alguns estados que têm aqui normalmente mais do que 5 dias, né? Então cada município, cada estado acaba legislando, né, em relação aos seus trabalhadores e população. No Nordeste, ó, Picos, no Piauí, 15 dias, Tauá, né, 30 dias, Rio Grande do Norte, ó, 15 dias, João Pessoa, 30 dias, ó, Pernambuco, 15 dias. No Sudeste, São Paulo, município, 6 dias, e no estado, 30 dias. Espírito Santo, 30 dias, Vitória, 8 dias, ó. Então, Rio de Janeiro, estado e município tem diferença, né? Na região sul, 15 dias em geral, né? Porto Alegre só com 10 dias. No centro-oeste, a curiosidade, ó, Cuiabá, 10 dias. Foi, acho que uma das primeiras capitais com mais dias, né, de licença paternidade. Não vou nem fazer propaganda de gestão de quem, né, prefeito que era, mas a gente tem em Cuiabá, no município de Cuiabá, 10 dias. Né? Distrito Federal, 7 dias. Né? Servidores federais, 30 dias. Mato Grosso do Sul, 15. Goiás, 7. Então, tem as leis complementares, né? De Cuiabá, que é aquela curiosidade que eu falei para vocês, que na Lei Complementar de 93, de 23 de junho de 2003, tem lá a licença paternidade, né? Que tem 10 dias consecutivos, devendo comprovar através de certidão de nascimento até o seu retorno. Depois vocês entram lá no linkzinho para vocês verem quem é que foi o prefeito. Não é propaganda, não. Tem o ato administrativo da PGJ, né, que regulamenta a concessão de licença paternidade aos membros servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Então, isso já é uma realidade aqui no Estado. Né? 8, prorrogável para mais 15 dias. Então, não são todos os servidores estaduais, servidores municipais que acabam usufruindo das licenças paternidade, mesmo porque, se a gente for ver a pesquisa lá, a grande maioria de nós não sabe. Né? Eu fui saber da licença paternidade a hora que eu estava lá no problema. Então, imagina, 5 dias para resolver tudo e ainda o cuidado da criança e da minha esposa, nossa, muito complicado. Aqui, o decreto 8.737 de 2016, que amplia a licença paternidade para servidor público federal. Então, para o servidor público federal, já é uma realidade. Então, tem toda a questão da regra e também para quem adotar, tiver guarda judicial. É lógico que para adoção, tem uma situação para pais de crianças com autismo, com síndrome de Down, tem se modificado. Então, estão vindo algumas leis aí que vão aumentar os períodos de licença, no caso, paternidade, licença parental também. Tá? Aqui alguns exemplos mundiais. Tá? Argentina, 2 dias, com remuneração. Então, aqui, como que tem funcionado isso aqui, algumas já antigas, né? Uma curiosidade é a Suécia, que está aqui, ó, 3 meses com remuneração. Mas a Suécia, ela tem 16 meses de licença. São 3 meses só para o pai, né, com remuneração, e 13 meses com compartilhamento, ou então o casal decide quem vai usar. Então, imagina, 16 meses de licença parental, né, no caso. Canadá, 8 meses, que pode dividir como quiser, remuneração de 55. Então, você vê que nos países mais avançados, essa é uma questão. Se fosse uma questão anticapitalista, eu tenho certeza que esses países não tinham adotado. Mas olha isso, né?
O Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei que é um avanço muito grande para nós aqui no Brasil, né, que amplia a licença paternidade para os trabalhadores que exercem atividades em empresas cadastradas no programa Empresa Cidadã. Então, tem 15 dias além dos 5 garantidos pela Constituição, né? É lógico que tem os direitos, mas tem também os deveres, né? Ao pai parceiro é garantido 2 dias para acompanhar consultas médicas, exames complementares durante o período de gravidez da esposa ou companheira. É garantido 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. O estabelecimento de atenção à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. No caso, aconteceu comigo isso. Eu achei que isso aqui poderia estar melhorando um pouco, né? Porque, como vocês vão ver ali, pai não é visita, né? Então, deveria ter a possibilidade, tanto o pai quanto a mãe, né? Somos um cuidado compartilhado, né? Então, nesse caso aqui, a minha esposa acabou ficando, né, no hospital junto com minha filha, quando precisou. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do parto e pós-parto imediato. Então, aqui a gente tem que deixar bem claro, né, essa possibilidade desse acompanhante escolhido pela parturiente, né, a gestante, poder ser o homem, né, caso ele queira, né, realmente. Aí tem o pai e a mãe responsável têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar, de suas crenças, culturas, assegurar o direito da criança estabelecidos nessa lei. Então, você vê que o Marco Legal da Primeira Infância, ele não vem trazer somente, né, para o homem. Se for pensar assim na questão masculina, vem trazer mais complexidade, né, para a nossa atuação como pais. Não, mas assim, a proteção, o foco é a criança, né? Os registros e certidões necessárias de inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custos e emolumento, gozando de absoluta prioridade, né? Então não tem mais desculpa para não ter o nome do pai na certidão de nascimento, sendo que ele está lá, né? São gratuitos a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e certidão correspondente. Então, isso tudo está no teor da lei. Tá? Na lei, informa apenas que será necessária a participação do pai parceiro em programa ou atividade. Friso bem essa questão. Não define responsáveis pela emissão dos comprovantes ou que programas e atividades são esses. A sugestão que o Ministério da Saúde dava é que a realização do pré-natal do parceiro, a participação nas atividades educativas durante o pré-natal e visitas à maternidade, onde acontecerá o parto para a vinculação do casal, sirvam como essa atividade. Né? Porque não tem ninguém ali que vai estar fazendo a cobrança imediata, porque na verdade a gente não tem a estrutura para estar fazendo essa certificação. E tem um curso, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui a campanha, né, da lei do acompanhante. Pai não é visita, né? Eu achava um absurdo, às vezes, em alguns lugares, né, que eu fui, né, como pai, e tive que esperar minha esposa fazer os exames, assim, fora. Eu não pude estar junto. Então, ainda é muito... Eu cheguei a procurar as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, né, e os médicos falaram assim, aqui nesse hospital, se um dos pais de outra gestante ver, vai dar problema. Então, vamos ficar ampliando isso não, porque então você espera, por favor, lá fora. Né? Então, isso aconteceu comigo, isso é recente. Tá? Sobre a empresa cidadã, né? Eu acho que o importante daqui é que as empresas elas têm que ser instruídas também sobre a presença dessa possibilidade aqui. São mais de 22.432 empresas inscritas no Brasil, sendo que 353 estão no estado do Mato Grosso. Então, tem umas indústrias, né, dependendo da unidade de saúde da família, tem um contato com esses locais. Né, eu acho que basta buscar, né, a orientação, né, para os usuários, para que ele possa também fazer parte. Né, isso é
uma responsabilidade nossa também. Aqui outras campanhas, né? Aqui eu achei interessante, né? Um filho precisa tanto de um pai como um pai precisa de um filho, né? A gente se forma pai, né? Se torna pai, se constrói pai e se melhora com o pai a todo momento, né? É sempre um desafio. Homem que é homem cuida de criança, tá lá, tirando todo aquele paradigma, né? A gente como exemplo. Imagina que sociedade mais tranquila, né? Menos violências. Aí, orientações para 2019, então tem uma carta orientativa do Ministério da Saúde, que a gente acabou passando para os escritórios regionais, mas temos aqui umas sugestões, né, para esses períodos, né, durante o pré-natal. Orientar os pais e parceiros trabalhadores em relação ao direito de faltar até 2 dias de trabalho para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da companheira. Orientar pais e parceiros, trabalhadores sob direito de ampliarem a licença paternidade de mais 15 dias. Né? Então, sempre levando em consideração o teor da lei. Coloque cartazes e imagens nas maternidades alusivos à importância da presença do pai parceiro, para que ele perceba que esse local também lhe pertence, para quebrar um pouco aquela questão da feminilidade da unidade. Né? Durante o pré-natal, crie grupos de pais, parceiros, para que eles possam falar de suas dúvidas e anseios durante esse período. Gente, é complicado, viu? Porque a gente tem muitas dúvidas, né? E muitas vezes a gente acaba não conseguindo sanar. Vai perguntar para o médico, vai perguntar para a enfermeira, e o que a gente muitas vezes ouve, tinha que saber, ou não. Aqui a gente não tem essa possibilidade de fazer, né? Então, temos que fazer esse trabalho aqui, aproximar os pais, fazer grupos de apoio, né? Não excluir o pai, parceiro, adolescente, né? Pois esse espaço poderá ser o lugar onde ele se enxerga participante do processo, né? Porque muitas vezes a gente tem o jovem, o adolescente, já com aquele julgamento, né? Olha, andou aprontando, né? não cuidou, e aí a gente acaba excluindo, né? Normalmente o adolescente e o jovem, a gente acaba tendo alguns problemas nesse sentido. Fale sobre a importância do apoio do pai, parceiro, para o sucesso do aleitamento materno. Então, vamos reforçar a importância, né? Não precisa... tem muita coisa que dá para ser feita, né? Vai amamentar, esteja junto, leva um copo d'água, né? Faz as atividades domésticas. Se tiver outros filhos, dá atenção para os outros filhos, né? Então, para que a situação seja tranquila. Porque o aleitamento, ela tem essas questões. Se a mãe está tensa, não tem como aumentar também. O leite não desce, né? É muito mais difícil, na verdade. Né? Convide o casal para fazer uma visita ao centro de parto normal, à maternidade onde ocorrerá o parto, apresentando-lhe os profissionais do ambiente, né? Criando vínculos, mostrando para eles o que vai ser daqui no futuro. Né? Converse com o casal sobre a importância do planejamento reprodutivo e apresente opções de métodos contraceptivos que possam ser usados após o nascimento do bebê, se o casal assim desejar. Né? Eles têm o direito de escolha, direitos sexuais reprodutivos, né? Garantidos. Durante o trabalho de parto e nascimento da criança. Esse acho que foi um dos pontos que marcam na minha vida. Né? Eu tive lá presente realmente, um parto normal, foi domiciliar, mas eu estive lá e realmente para mim foi um parto. Eu tive parto lá, eu quase morri. Convide o pai parceiro para participar de todos os momentos do parto, mesmo que seja adolescente, conforme a vontade da gestante, orientando a ficar junto de sua parceira, dando de força e apoio. Então, aqui, ó, eu lá, no parto da Amora, eu fiquei atrás da minha esposa, né, segurando, enquanto ela vinha as ondas de contração e ela fazia força, e aí eu tinha que fazer força na hora que ela relaxava, porque eu tinha que dar o suporte, e na hora que ela contraía, quase quebrava meus dedos, mas eu tinha que fazer mais força ainda. Né? Então, você imagina, eu fiquei contraído e tenso, eu acho que por todo o período de parto e contração. Mas foi fantástico. A satisfação que a gente tem de ver, né, a Amora bem, vindo ao nosso mundo, nossa, foi maravilhoso. Até emociona. Então, precisamos orientar os pais no auxílio à parceira para a realização dos exercícios que facilitam o trabalho de parto e massagem para alívio da dor. Né? Então, podemos fazer coisas que deixam a mãe mais tranquila. Né? A minha esposa não queria que eu ficasse perto, né? Então, mas eu, mesmo assim, eu ficava lá tranquilo, tentava ajudar a equipe da melhor forma possível. Incentive e oriente o pai e parceiro a cortar o cordão umbilical, né?
eu acabei fazendo isso também. Informe-lhe quanto à importância do contato de pele entre mãe e bebê e pai, parceiro bebê, né? Então tem a questão além disso, né, a questão do método canguru, que alguns de vocês fizeram treinamento, né? Oriente sobre os cuidados que serão realizados no recém-nascido pós primeira hora de vida, né? Então isso é importantíssimo, tanto o pai, né, quanto a mãe, porque a mãe vai estar num processo todo, né? Então, chegar no pai com tranquilidade, né, sem forçação de barra, eu acho que é muito importante e muito tranquilo, uma melhoria, né, dessas questões para os bebês, né? Oriente sobre a rotina da maternidade e ressalte que mesmo que o parto seja por cesariano, o pai parceiro tem o direito de entrar no centro obstétrico cirúrgico conforme a vontade da gestante. Ele já teve políticos, né, que quiseram vetar essa questão. E após o nascimento da criança, a orientação sobre a rotina puerperal, informar que nós pais não somos visitas, que podemos e devemos estar ao lado da família, né, maternidade o tempo que a gente achar necessário, né, o que eu acabei usufruindo. Orientar o pai parceiro a ficar ao lado da mãe no momento da amamentação, dando força e passando tranquilidade. Estimular a dar o primeiro banho no bebê junto com a mãe após as 24 horas de nascido. Olha só, aqui é importante essa questão da amamentação, porque como a gente tem a criação de imediato, então muitos de nós acabam indo comprar as fórmulas sem a necessidade, mamadeira, né? E aí a gente não força, porque é mais fácil colocar, né, fazer a fórmula, dar, né? Então, com tranquilidade, os dois estando juntos, eu acho que esse momento que muitas vezes é difícil, começa, né, dá tudo certo no final, tá? Estimule a realizar o cuidado com a criança, como trocar fralda, higiene de cordão umbilical, dar banho, colocar para dormir, entre outros. Fiz tudo isso, gente. Após aqui as vacinas, exames necessários, né? Então é importante ter essa orientação, né? Tem uma leva de pessoas aqui que entende que tem um pouco de restrição às vacinas. Então, a gente tem que orientar, dando evidências, mas com muita tranquilidade também. Os direitos, licença paternidade, acompanhamento, né? Tudo aquilo que a gente já tem falado. A importância do registro do filho e o acompanhamento pela equipe de unidade básica de saúde mais próxima, né, à região de domicílio, principalmente. Aí tem umas propostas aqui, só como curiosidade, né, algumas arquivadas, né, de licença paternidade, né. Aqui, ó, essa daqui está em tramitação, né, que é licença maternidade de 180 dias para a mulher, né, e a licença paternidade de 30 dias, né. Os homens, aqui por essa que foi arquivada, da senadora Vanessa Graziotin, né, que faria para os dois, né, pai e mãe. No estado do Mato Grosso, as últimas recentes que tiveram, eram as duas para a questão das 20 dias consecutivos, né, 15 dias a mais de licença paternidade. As referências aqui, algumas delas. Essas imagens aqui, gente, são imagens que eu gosto muito, né, de uma ilustradora chamada, que coloca Sushi, né, que mostra esse pai grande aqui, né, são muito bonitos. A campanha, né, pela valorização do afeto e cuidado dos homens com suas crianças. Tem tanta coisa que modifica e melhora nas relações, né, a nossa campanha. Aqui o guia do pré-natal do parceiro, para profissionais de saúde, para quem não conhece, tá? Tenho aqui, ó, um físico para mostrar para vocês aqui, ó, tá? Tem aqui, basicamente, um roteirinho passo a passo de fluxos do pré-natal do parceiro, né? Tem muitas coisas, isso aqui dá para baixar na internet, olha só, primeiro contato, né? Só para dar uma folheada rápida e manusear. Os exames, procedimentos, está tudo aqui, vacinar, a garantia aqui, ó, fluxograma da participação do pré-natal, parto puerpério, né? Então tem outras coisas aqui. É interessante que vocês baixem, caso não tenham acesso à mídia física, aqui tem um dos links, tá? Tem aqui o Guia de Saúde do Homem para a Agente Comunitário de Saúde, que explica sobre a política, explica sobre essas questões da construção da masculinidade,
né, da política de saúde. O programa P, que é P de pai, né, no exercício da paternidade e cuidado. Vamos imaginar que vocês querem trabalhar com os grupos, então fazer o estudo, eles têm exercícios bem práticos, né, para você estar conduzindo os grupos com relação à paternidade e o cuidado, tá? Tem de homens jovens, né? O programa P de Pai aqui, explicação, né? Promover a comunicação positiva, reduzir o estresse e a violência na família. Então, assim, a gente tem que, na verdade, diminuir essas nossas questões de tentar empurrar, né? Ordenar que seja feito o certo, o errado, e buscar, assim, o relacionamento, conversar. Né? A gente só consegue entender o próximo a partir do momento que a gente chega, tem a abertura nossa também a conhecer o outro, a entender o que o outro passa. E a partir do momento que a gente entende o outro, né, a gente acaba gerando o sucesso. Aqui o curso Pai Presente, Cuidado e Compromisso, que é um curso EAD, né, que foi criado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, chancelado também pelo Ministério da Saúde, para entender sobre a legislação, sobre essas questões que vêm nesse momento. Né? Tem no UNASUS também, né, os virtuais, né? Na época estava a questão do Zika vírus. Né? Pai presente é pai informado. Eu acho que esse é o principal ponto. Né? A maior quantidade de informações, a gente constrói nosso conhecimento e auxilia num estado melhor para as pessoas, né? Tanto a família inteira, pais, mães, crianças. Então, termino com essas fotos aqui, né? Como a gente fica depois de trabalhar, né? E estar junto com a nossa cria, mas com uma satisfação imensa, porque realmente muito, muito importante, muito forte esse momento da paternidade. Nós temos aí até setembro, outubro, novembro, possibilidade de a gente criar situações, plano de ação para a gente trabalhar e realmente efetivar o pré-natal do parceiro em nossos municípios, em nossas unidades. Eu estou aí para qualquer dúvida, para ajudar, né? O que for necessário, e vamos estar aí batalhando junto, estamos todo mundo junto, tá? Muito obrigado, gratidão imensa, e vamos ficar esperando aí, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. E uma pausa de 5, né? 5 minutos. A gente volta daqui a pouquinho. Não saiam, não desliguem. Olá, novamente. Agradeço pela presença de todos aí. A Flávia perguntou o que é pensamento mágico, né? Quando a gente fala ali nas barreiras, provavelmente é lá que está aqui. Pensamento mágico, né? Eu acho que é uma boa pergunta, porque é uma das raízes das questões socioculturais, visto que nada mais é do que o pensamento que é invulnerável, né? Quando a gente tem um pensamento mágico dentro da saúde do homem, a gente pensa assim, eu sou forte, nada me acontece. Não, isso acontece com outras pessoas. É basicamente isso que acaba acontecendo. Pela cultura, né, que nós temos, somos criados de resolver todos os problemas, de sermos fortes, sermos invencíveis, aquela questão do homem não chora. Então, esse pensamento mágico, ele também gera aquela situação em que a gente vai deixando o adoecimento vir e isso aí vai melhorar logo, né? Daqui a pouco eu estou bem, eu vou tomar esse chá aqui, eu vou tomar alguma coisa aí que vou me dar, eu vou falar com minha mãe ou minha avó, vou falar com minha esposa, ou alguém vai me dar alguma coisa aqui, eu já estou sarando. E aí o camarada fica ruim, né? E vai procurar a unidade de pronto atendimento, aí não consegue nem fazer o acompanhamento. Então, não sei se consegui responder a pergunta sobre o pensamento mágico. Deixa eu ver, não tem outras perguntas, né? Eu acho que é importante que a gente trabalhe, acho que um foco essencial que eu queria trazer para vocês aqui é essa questão da comunicação mesmo, né? Que a gente tem essa inter-relação
A violência ela é gerada da forma como a gente cria e da forma como a gente se relaciona com o outro, né? Para reforçar essa questão. E muitas vezes a nossa criação é masculina, né? É lógico que tem o propósito da criação também feminina, mas a nossa criação ela é uma criação violenta, uma criação que impõe, né? Se eu não me impor, eu tenho categorias de homens diferentes, né? Tenho categorias de pessoas, né? Então, nós temos aquele que é o topo da cadeia, né? Qual que é o topo da cadeia? Aquele homem branco, né? Heterossexual, né? Que tem dinheiro, mulheres, mansões, né? E aí você tem lá o mais baixo da cadeia dentre os homens, que é aquele homem totalmente fragilizado, né? O homem doente, o homem, né? o homossexual, o indígena. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar a visão, porque somos todos seres humanos. Então, o importante dessa busca é tentar estabelecer esse primeiro contato, é chegar a entender a população do nosso entorno, conversar com as pessoas, mas no nível do querer realmente essa relação. É importante para o trabalho, é importante para a saúde, é importante para os indicadores epidemiológicos, mas é mais importante que essa pessoa possa ser estimulada no autocuidado. O autocuidado, porque senão não damos conta. Também se gerarmos dependência, aí a gente tem essa quantidade de exames, consultas que são pactuadas, são poucas consultas, e aí fica aquela situação de pessoas querendo consulta com médico e não tem médico, e cadê? Tem que contratar mais pessoal, profissional, e vira um ciclo vicioso. Não sei se eu respondi a vocês. Novamente agradeço a oportunidade. Mais do que uma web aula, eu penso que isso é uma homenagem, né, ao que me torna pai, né, as preocupações que eu tenho hoje na saúde do homem, principalmente como cidadão, como pai, como homem, né, com minha esposa, com minha filha, com meus pais, com meus sogros, né. Então, eu acho que fica aí um grande abraço para vocês, né, caso queiram contatar, podem mandar um alô para nós lá na Coapre. Nós vamos estar trabalhando de uma maneira diferente, integrados, né, numa nova proposta, mas por enquanto ainda o contato homem@ces.mt.gov.br, né, qualquer material que vocês precisem, e os telefones para me achar, né, e eu acho que é isso. Então, fiquem bem e até uma próxima.